Senhor Deus, nós nos achegamos à Tua santíssima presença, ó Deus. Mais uma vez te pedindo iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as Tuas sagradas letras. Esvazia-me, ó Pai, de mim mesmo, e enche do Teu Santo Espírito. Me ajude, ó Deus, a pregar a Tua palavra com fidelidade. E fale no coração da Tua igreja. Edifica o Teu povo. Nos alimenta, ó Pai, com a Tua palavra. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás foi lançado um filme chamado Antes de Partir. O filme é considerado um drama e também uma comédia, ao trazer uma reflexão sobre o sentido da vida. O filme conta a história de dois homens, Carter Chambers e Edward Cole. Um era mecânico e o outro era um rico empresário, que era dono de um hospital. E eles se conhecem ao dividir o mesmo leito no hospital. E ali eles descobrem que estão com câncer. E restam poucos meses de vida. E eles então resolvem escrever uma lista de desejos, chamada lista da bota. A relação é sobre o que eles desejam fazer antes de morrer, para que uma vez completada essa lista, eles possam dizer: eu estou pronto. Eu estou pronto para partir dessa vida. Nunc dimittis. No latim, as duas primeiras palavras do cântico de Simeão, que significam podes despedir. Ou seja, depois de viver algo singular, podes despedir. Irmãos, essa ideia de que algo deve acontecer antes de que nós estejamos prontos para partir, é uma ideia compartilhada por todos nós. Aliás, isso é tão verdade que nós costumamos dizer que há 3 coisas que todo mundo precisa fazer antes de morrer. Quais são elas? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Vejam, é um costume, mas independente de quais sejam as coisas que vêm à nossa mente, quando nós pensamos nisso, geralmente nos relacionamos a esse estar pronto, estar preparado, com grandes realizações em nossa vida. Talvez quem descobriu isso, explora isso de modo muito significativo, seja o pessoal de marketing. Eles descobriram que nós atrelamos esse estar pronto com grandes realizações. E é por isso que, vez após outra, você se pega lendo ou assistindo alguma coisa do tipo 10 comidas para comer antes de morrer. Ou 10 cidades para conhecer antes de deixar essa vida. Ou mesmo 10 coisas que você precisa fazer antes de morrer. Dentre elas, casar com a pessoa que você ama, pedir demissão daquele emprego que você odeia, ver o seu time sendo campeão no estádio. Há alguns aqui que já esperam contra a esperança. Escalar uma montanha, ver um vulcão de perto, desconectar totalmente do mundo virtual por algum tempo. Isso é difícil hoje. E juntar dinheiro para realizar um grande sonho. Então você já parou para pensar sobre o que precisa acontecer para que você possa dizer: eu estou pronto? O que precisa acontecer na sua vida para que você possa erguer os olhos aos céus e dizer: nunc dimittis? O texto que nós lemos fala de um homem chamado Simeão. E um dia esse homem encarou uma realidade. E ao encarar essa realidade, ele disse: Senhor, podes despedir. Eu já vi o que eu precisava. Não é que ele tinha tendência suicida.
Não é que ele estava tão desanimado da vida que nada mais fazia sentido para ele, ele queria desistir da vida, não. É o contrário. O texto diz que ele era um homem temente a Deus, um homem justo e piedoso. Era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Ele foi educado no Antigo Testamento. O seu coração estava cheio de expectativa e esperança do cumprimento das promessas de Deus. E um dia ele esteve de frente para uma criança, aquele que seria a consolação de Israel. E quando ele segurou o Senhor Jesus no colo, ele falou: Senhor, podes me despedir. Se o Senhor quiser me levar agora, me leva, pois não existe nada maior do que isso. Podes despedir em paz o teu servo. E uma das perguntas que podemos fazer diante de uma realidade dessa é: o que falta na minha e na sua vida para ter esse tipo de convicção? O que falta para você se sentir pleno, satisfeito? Às vezes em nossa vida parece que a gente quer algo a mais. Cristo é importante, mas para ter esse tipo de sentimento, a gente precisa fazer isso, realizar aquilo, construir aquilo outro. E aí depois que fizer todas essas coisas, aí a gente diz: Senhor, agora eu estou pronto. Mas o sentimento que Simeão tem lembra as palavras de Paulo ao dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o Senhor quiser que eu viva mais 1 ano, mais 10 anos para te servir, eu servirei. Mas se o Senhor quiser me despedir agora, eu estou pronto, pois eu já conheci a realidade maior de todas. Eu conheci o Senhor da vida. Em Eclesiastes 1, o sábio, na sua busca pelo sentido da vida, ele diz que os olhos não se fartam de ver. Talvez Simeão diria: até ver o Cristo. Até ver o Cristo. Então, acerca desse texto, vejamos algumas coisas. Primeiro, a identidade. Quem era Simeão? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Verso 25. Homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era um homem justo, era um homem íntegro. Não é que ele era um homem perfeito, mas certamente era alguém como nós. Às vezes errava, e quando errava se arrependia e se voltava para Deus. Era um crente de verdade. Era um homem piedoso, temente a Deus, um homem que tinha valores eternos, um homem que vivia nesse mundo, mas a âncora da alma dele não estava nesse mundo. Ele vivia no tempo, mas com os olhos na eternidade. E vejam, todos nós somos chamados a viver assim. Em meio a esse mundo caído, precisamos ter uma palavra diferente, precisamos ter uma postura diferente, precisamos ter uma mentalidade diferente. Não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz o texto que Simeão esperava a consolação de Israel. O povo de Israel que havia sofrido por causa dos seus pecados. O que segurava o povo de Israel e dava esperança para que eles continuassem a caminhar nesse mundo é porque tinha uma promessa de Deus, de alguém que viria e seria a consolação de Israel. Assim também o povo, o que nos encoraja a continuar a nossa vida é porque nós cremos nas promessas de Deus. É porque Deus fez promessas para nós que, a despeito das dificuldades, a despeito das lutas internas e externas que nós temos,
A despeito das tristezas que carregamos nessa vida, a despeito das decepções que nós temos no mundo, a nossa esperança reside no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já veio e Ele prometeu que voltará para nos buscar. Em João 14, Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A esperança de Simeão estava na promessa de que ele viria. E o seu coração ardia de expectativa em relação a isso. E diz ainda o texto que o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era uma pessoa que era habitada pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você precisamos também ser habitados, cheios do Espírito. Paulo, instruindo aos Efésios, ele disse: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essas são as marcas daquele que é habitado, daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E no versículo 26, em segundo lugar, foi feita uma revelação a ele. Veja comigo o verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então a revelação que foi feita a ele é que ele não iria morrer sem ver o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele tinha todo esse anseio, isso animava, o fortalecia, alimentava as suas expectativas. Eu não vou morrer sem ver o meu Redentor. Você que está aqui hoje e ainda não conhece a Cristo, a minha oração é que você não desperdice a sua vida sem conhecer o Senhor, sem abraçá-lo pela fé, sem entregar a sua vida a Ele. Então Simeão teve uma atitude, verso 27, parte A. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E aqui se unem duas coisas importantes: soberania divina e responsabilidade humana. Vejam, quem foi ao templo? Simeão. Ele foi forçado? Não. Ele foi ao templo. Agora, isso não tem nada a ver com Deus. O texto diz: movido pelo Espírito. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Por que você acha que você está aqui hoje? Conta certa história de um homem que passava por uma rua onde tinha uma igreja e havia uma placa acima escrito: entre aqui para ser salvo. Todos os dias uma multidão de pessoas passava por ali, olhavam aquela placa e seguiam adiante o seu caminho. E não era diferente com aquele homem. Até que um dia ele resolveu entrar. Quando ele entrou, havia outra placa escrito: você só entrou porque o Espírito Santo trouxe. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. É por isso que eu e você um dia confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas.
É porque um dia o Espírito nos atraiu com cordas de amor. Ele aplicou a palavra no meu e no seu coração. Deus tirou o coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne. Deus veio ao nosso encontro e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o texto prossegue em terceiro lugar com a adoração de Simeão. Veja comigo, versos 27 ao 32. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui está o coração do texto. O que aconteceu aqui fez toda a diferença. Simeão tomou nos braços o menino Jesus. Ele sentiu o peso daquela criança, que na verdade, quando aquela criança crescesse e se desenvolvesse, ela iria suportar o peso de todos os nossos pecados. Algo especial aconteceu. Ele segura em seus próprios braços o cumprimento, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, a encarnação do Filho de Deus. Imagina só todas as suas expectativas cumpridas ali naquele momento. Assim também hoje, todas as pessoas que ouvem o Evangelho e creem na promessa do Evangelho, elas também experimentam esse tipo de realidade. A realidade de pegar todo o peso que você carrega pelas tomadas de decisão erradas que você já teve, as dúvidas, as decepções, as angústias na alma, o pecado que tenazmente nos assedia, e saber que tudo isso já foi pago na cruz de Cristo, de que por meio dele existe perdão, existe reconciliação, existe recomeço, existe redenção, existe certeza de salvação, existe vida abundante e eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós depositamos todo o peso aos pés da cruz, e nós temos perdão e redenção em Cristo, nós podemos falar o que Simeão falou aqui. Agora, Senhor, podes me despedir. Ele expressou uma alegria indizível e cheia de glória ao contemplar a salvação. Colossenses 3 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E o texto prossegue em quarto lugar com a mensagem de Simeão. Versos 33 ao 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aquele menino era a consolação de Israel, era o Salvador. E Jesus Cristo, num certo sentido, ele veio para unir o seu povo, como também ele veio para dividir. A humanidade é dividida em relação à postura que se tem para com aquele menino. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Quem crê tem vida, quem crê está perdoado. Quem não crê já está morto em seus delitos e pecados. Quem não crê já está condenado. Esse menino derruba os poderosos e exalta os humildes. Salvação e condenação seriam definidos pela atitude de fé ou incredulidade em relação a ele. Aquele menino seria amado e odiado. E Simeão deixou isso muito claro. Ele tinha uma mensagem específica e uma missão específica. A missão do Senhor Jesus era morrer numa cruz. Ele veio para morrer por nós. O justo pelos injustos. O santo Filho de Deus substituiu pecadores como eu e você naquela cruz. Aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Isaías 53 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos irmãos, é o natural, é os filhos enterrarem os pais. Mas aqui Maria tinha certeza de que isso não iria acontecer com ela. Que ela haveria de ver a morte de seu filho. Uma espada transpassaria a sua própria alma. Isso aponta também para a dor que ela sentiria ao ver o sofrimento do seu filho. E na verdade era o seu filho que iria consolá-la. Pois Jesus Cristo não era apenas o seu filho, mas também o seu Salvador. Ela sofreria pela morte do seu filho, ela o veria cravado na cruz, mas era o seu filho sofredor que ao terceiro dia ressuscitaria e enxugaria as suas lágrimas, assim como ele enxugará as minhas e as suas lágrimas. Porque ele é a consolação de Israel, do povo de Deus, da igreja do Senhor. Ele é o Messias prometido, a nossa esperança, o nosso Senhor e Salvador. Filho, o que você mais busca nessa vida? Antes de partir, quais são as realizações que você tanto almeja? Se vivermos com uma visão apenas horizontal da vida, olhando apenas o aqui e o agora, sem levar Deus em conta, ao final da vida, descobriremos que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Mas se hoje você abraçar a Cristo pela fé,
Nele você encontrará o real sentido da vida. Nele você encontrará verdadeira alegria. Nele você encontrará satisfação plena para o seu coração. Nele você encontrará vida abundante e eterna. Nele você poderá dizer como Simeão: Nunc dimittis, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Feche seus olhos e vamos orar.